Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Mais uma vez juntos para a glória de Deus, dando início ao culto de oração. Hoje é dia 13 de agosto, estaremos encerrando a carta de Paulo aos Filipenses. Curva a sua fronte, fecha teus olhos, vamos orar e oferecer o melhor culto ao nosso Deus, porque Ele é digno. Senhor da glória, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Graças nós te damos pela bênção, ó Deus, de estarmos aqui juntos, ó Deus, para a tua glória, dando início ao culto de oração. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Pedimos, ó Deus, que o Senhor use de misericórdia e nos cubra com o teu sangue, purificando os nossos corações. Também queremos dispensar perdão a todos quando porventura tenha pecado contra nós, ó Deus. E nós suplicamos-te que nada em nós impeça de que o Senhor aceite o nosso culto e de que o Senhor manifeste a tua glória entre nós. Ó Senhor amado, que cada ato deste culto seja unicamente para a glória do teu nome. Nós oramos, nos colocamos em tuas mãos e o fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Nós vamos ao momento de louvor e logo em seguida teremos a leitura pública das Escrituras e um pequeno momento de oração. Vamos lá. Bom é render louvores ao nosso Deus. Eu quero convidá-los a adorar conosco. Vamos adorar a Deus, porque Deus está aqui. Cantemos todos juntos. Trocou meu coração por um novo Senhor.
igual, e essa é a razão por que eu digo que vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós faremos a leitura do Salmo 121, um salmo que enche o nosso coração de esperança e força no Senhor. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que te protege, que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Nós temos recebido no nosso grupo de WhatsApp muitos motivos de oração, muitos pedidos de oração. E é importante que os irmãos acompanhem, orem em suas casas por esses pedidos. Nosso irmão Atílio, e nós queremos deixar nossa palavra de gratidão a ele, que tem reunido esses pedidos de oração, facilitando assim a visualização dos irmãos ali no grupo. Então, nós vamos ter esse momento de oração agora, mas peço que os irmãos continuem orando em suas casas pelos motivos de oração. São pessoas da nossa igreja, parentes dos irmãos da nossa igreja que estão passando por dificuldades, inclusive acometidos do Covid. Então vamos orar. Eterno Deus, Pai bendito, rendemos graças a Deus porque mais um dia o Senhor nos concede. Obrigada, Deus, porque tem nos preservado a vida e a saúde na Tua presença. Obrigada porque tem suprido as nossas necessidades. Sabemos, ó Deus, que tudo que mais importa na nossa vida é estar contigo, Deus, seja em qual circunstância nós passarmos. Nós agradecemos pelas provações, pelas dificuldades, porque em tudo, Deus, o Senhor nos faz crescer. E sabemos, ó Deus, que ao partirmos daqui estaremos contigo eternamente. Nós queremos, ó Deus, interceder pelas pessoas que não conhecem ao Senhor, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia delas, às vezes parentes dos nossos irmãos, ó Deus. Que o Senhor alcance os seus corações com a Tua palavra, Deus, e que eles tenham o privilégio também de servir o Senhor. E pelos nossos irmãos que estão enfermos, pedimos que o Senhor fortaleça seus corações, para que eles mantenham a sua fé, ó Deus, viva e acesa na Tua presença. Pai amado, nós clamamos que o Senhor traga cura, Deus, segundo a Tua vontade, a todos aqueles, ó Deus, sobre os quais o Senhor deseja glorificar o Teu nome. Pai querido, obrigada pela Tua palavra, Deus, que diz que o Senhor é a nossa esperança, a esperança na qual nós colocamos, ó Deus, a nossa fé, ó Pai. Obrigado porque Tu és o nosso socorro e Tu és o nosso protetor. Louvado seja o Teu nome santo. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Fomos criados para adorar ao nosso Deus. Eu quero convidá-lo a adorar neste momento. Venha o Senhor minha vida oferecer, oferta de amor. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em Teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer
de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus seja louvado. Vamos dar sequência aqui agora com a meditação da palavra. Nós vamos concluir a carta de Paulo aos Filipenses. Eu estou então lendo aqui do capítulo 4, a partir do versículo 10. Acompanhe comigo. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus.
Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua bendita e maravilhosa palavra. O título da mensagem é Tudo Posso naquele que me fortalece. É um texto que é um dos versículos na Bíblia que é um dos mais mal interpretados, principalmente quando se tira o texto fora do contexto e os usam para pretexto, né? Tudo posso naquele que me fortalece diz respeito não à conquista de coisas, né? Ou fazer coisas, mas passar por circunstâncias. É por isso que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. A carta aos Filipenses, como nós já podemos discorrê-la aí durante talvez 1 ou 2 meses, nós falamos sobre o tema da alegria, as razões do sofrimento e o triunfo, esperança no retorno de Cristo, exortação à igreja e a coesão da igreja na humildade, advertência contra os legalistas e, finalmente, nesse último texto aqui, fala sobre a gratidão de Paulo. Paulo escreve aos Filipenses para encorajá-los, para terem a mesma mentalidade de Cristo, para ter o espírito de servos, né? Uma mente espiritual maduros, uma mente segura, em paz. É uma carta de gratidão. É chamada também Epístola da Alegria. E nesse texto de gratidão nós pregamos no final do ano, mas a ênfase foi no sustento. Nós falamos sobre o princípio de gratidão, o princípio da resiliência, o princípio do reconhecimento e o princípio do contentamento. Usamos esse texto aqui no final do ano, mas hoje a nossa ênfase é falarmos um pouquinho sobre essa afirmativa do apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero comentar um pouco o texto. Nós não teríamos talvez tanto tempo para comentarmos em linha e explicarmos cada versículo, o que seria muito interessante. Mas apenas um apanhado aqui nesse comentário, nós percebemos logo no versículo 10, quando ele diz, alegro-me no Senhor, nós percebemos a alegria do apóstolo Paulo não só pela oferta, mas pela motivação da oferta no coração daquela igreja. Paulo estava discernindo que eles realmente tinham o coração na obra, mas eles não estavam tendo oportunidade, seja de recursos, seja em transportes, ou mesmo os mensageiros. Então, o apóstolo Paulo, no versículo 11, mostra que não está se queixando pelo fato deles não terem enviado antes, mas ele diz declaradamente que aprendeu a adaptar-se em qualquer circunstância. Quando se tem uma maturidade espiritual, não importa o momento, então a pessoa entende que Deus a sustenta. Então o apóstolo Paulo diz ter aprendido a passar todas as circunstâncias. Ele vai dizer que sabe o que é passar necessidade e ter fartura. Na etimologia dessas palavrinhas, significa eu sei ser humilhado e sei ser honrado. Então, de uma forma ou de outra, ele aprendeu a viver estas circunstâncias. E ele usa uma palavrinha no versículo 12 dizendo, aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Ele usa essa palavrinha, né, que fazia parte do contexto daquela cidade, sobre alguns mistérios que haviam naquelas filosofias. Então ele usa
esse segredo, isto é, já fui iniciado nos mistérios, né, e aprendi literalmente o segredo de viver contente. No versículo 13, é o cerne do nosso texto, que a gente usou para título: tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo aqui é um termo bem universal, físico, é um termo que eles usavam dentro daquele contexto. No entanto, ele diz: tudo posso, mas naquele que me fortalece. O termo aqui significa infundir forças, né? Essas forças que vêm de Cristo. Versículo 14, ele enfatiza a nobreza deles, né? Atendendo e socorrendo a aflição dos apóstolos. Faz um destaque que entre todas as igrejas, a igreja deles, a igreja de toda a Macedônia, foi a única que partilhou. E, enfim, Paulo mostra que eles têm a visão missionária para o sustento dos obreiros, né? Nós temos aqui então no versículo 17 uma promessa, né, que vai ser acreditado na conta de vocês. E aqui claramente tem um princípio da semeadura. Quando você participa das ofertas, então Deus honra e abençoa vocês também. Eles usavam o referencial do antigo pacto, que era os 10%, eles eram dizimistas, tudo indica que a igreja primitiva era dizimista. E do versículo 18, então, ele está quase encerrando o texto, dizendo que ele está suprido, amplamente suprido. Ele diz: recebi tudo o que tenho, é mais que suficiente, estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Então ele vai usar aqui uma tripla ênfase, que é muito comum dentro da narração helênica, grega, dando ênfase, né, na satisfação, na intensidade. Ele vai dizer tudo suficiente e cheio. Então, essa era a satisfação do apóstolo Paulo. Diz que aquela oferta, à luz do Antigo Testamento, era uma oferta suave, aroma, um sacrifício a Deus. E diz a eles que o Deus suprirá as necessidades deles em Cristo Jesus, segundo as riquezas da glória de Deus, né? No final, no versículo 20, ele faz uma expressão de adoração a nosso Deus e Pai, seja a glória para todo o sempre. E aí manda saudações aos santos, né, os separados para Deus. Quando ele diz saúdem a todos os santos em Cristo Jesus, é bom lembrar, irmãos, que santos não significa estar sem pecado, mas santos significa estar separados para Deus. Quando nós nos referimos a Deus como santo, significa que ele está totalmente separado. Com relação à impecabilidade, está mais ligado à justiça de Deus do que propriamente à santidade. Mas a santidade também implica impureza, tá? Então, os santos, né, eles enviam saudações àqueles que estavam com o apóstolo Paulo, servindo ele ali na prisão em Roma. E ele diz: toda a igreja envia saudação, todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Muitos que serviam e trabalhavam, eram funcionários públicos ali, se converteram, foram alcançados pela graça. E no final, a última bênção: a graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. Muito provavelmente essa carta seria lida publicamente, então ele impreta a bênção a todos ali que estão ouvindo essa carta. Bom, o objetivo, ao meu ver, para que nós possamos ter uma ideia melhor dessa frase que faz parte da centralidade desse texto, que é tudo posso naquele que me fortalece, o que me faz pensar aqui será que há algumas razões em que nós podemos afirmar, como Paulo afirmou, né, que tudo posso naquele que me fortalece? Será que tudo podemos naquele que nos fortalece, que é Deus? Bom, eu penso que sim. O texto ele vai sendo narrado dessa forma
de satisfação, de contentamento e de poder passar por várias circunstâncias. E antes mesmo de entrar nas aplicações práticas, às vezes nós vacilamos e achamos que as circunstâncias pelas quais estamos passando é tão apertada, tão difícil, tão delicada, que a gente vai sucumbir, que nós não vamos aguentar passar aquele momento, que nós vamos sofrer muitas perdas. Mas Deus, Ele nos sustenta, Deus, Ele nos fortalece. Então, quando nós estamos passando circunstâncias adversas, nós podemos dizer como Paulo, sim, tudo posso naquele que nos fortalece. E esse texto apresenta 7 lições, e eu quero passar essas lições para que fique bem no nosso coração, a fim de que a gente tenha todo o fortalecimento do Senhor ao passarmos por diversidades, por vales, por momentos difíceis, e que talvez seja esse momento que você esteja vivendo, né? Então, a primeira lição, nós podemos afirmar aqui, tudo podemos naquele que nos fortalece, porque a nossa alegria está no Senhor. Olha que interessante, quando ele inicia a carta, ele vai dizer, alegro-me grandemente no Senhor. Vejam que o apóstolo Paulo, ele vai deixar claro nas entrelinhas em suas cartas, que a porção dele é o Senhor. Que para ele é mais importante do que o Senhor, do que exatamente o que o Senhor pode lhe proporcionar. Então, para ele, a vida dele, como já disse, né, estava sendo derramado como um sacrifício. Então o contentamento que ele tinha da pessoa de Deus era tão grande que em várias vezes nós vamos observar o apóstolo Paulo dizer, me alegro no Senhor. Nessa carta ele vai dizer também esse imperativo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, ele se alegra no Senhor, então não nas circunstâncias. Então, dependendo do relacionamento que nós temos com Deus, a nossa alegria não é pelo momento que estaremos passando, porque pelos fatores externos que estarão nos proporcionando algum favorecimento. Não. A nossa alegria é no Senhor. A nossa porção é no Senhor. E se a sua alegria, meu irmão, minha irmã, ela não estiver sendo no Senhor, pode estar havendo algum problema. Porque o Espírito de Deus que habita em nós é que nos dá esta alegria no Senhor, apesar dos pesares, apesar das circunstâncias adversas e dos ventos contrários que todos nós vivemos, né? A segunda lição, essa frase de transição eu vou estar lendo sempre, né? Tudo podemos naquele que nos fortalece, porque Deus nos ensina e nos capacita aos desafios da vida cristã. O apóstolo Paulo vai dizer nessa parte, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Bom, a vida cristã, ela é um discipulado, ela é uma escola. Nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo. E uma das coisas que nós vamos aprender é enfrentar os desafios do dia a dia, os desafios da vida cristã, os desafios inerentes à vida cristã, os sofrimentos, as tribulações, as retaliações, as perseguições. Então o apóstolo Paulo, ele deixa claro aqui que aprendeu a se adaptar em todas as circunstâncias. Por isso essa aplicação, nós enfatizamos isso, né? Deus nos fortalece, né? Podemos dizer, tudo podemos naquele que nos fortalece, porque Deus nos ensina e Ele nos capacita aos desafios da vida cristã. Não seja romântico. Cada momento da vida cristã que você vai dando um passo e se aproximando, né, de Deus, e crescendo, tendo maturidade, os seus desafios, eles vão ser maiores. A cada momento eles vão ser maiores. E isso para a glória de Deus. Deus nunca vai dar uma aprovação maior do que nós podemos sustentar, né, suportar. E mesmo a tentação, junto com a tentação vem também o escape. Então nós não podemos ser românticos achando que a vida cristã é um mar de rosas. A vida cristã tem bálsamos, tem alegria, tem a bênção de estarmos na presença de Deus, de cultuarmos a Deus, a comunhão, as bênçãos que acontecem, que vêm do nada
que nós sabemos, né, perfeitamente que vem do Senhor, né, e bênçãos que nós nem esperamos, mas a vida cristã é uma vida de provas, de dificuldades, mas nós temos a certeza da vitória. Lá em Romanos, no capítulo 8, nós somos chamados mais do que vencedores em Cristo Jesus. Bom, a terceira lição, podemos afirmar, tudo podemos naquele que nos fortalece, porque a graça de Deus está sobre nós em todas as circunstâncias. Olha, quando nós falamos de graça, desse favor imerecido, só para lembrar, nós falamos de dois tipos de graça, a graça comum e a graça especial, né? A graça que vem de Deus aos seus santos, aos seus eleitos. Quando estamos passando por momentos difíceis, nós estamos debaixo da graça de Deus, sob a graça de Deus. E a graça de Deus, essa maravilhosa graça, é que nos sustenta. Por isso que nós podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, em razão da sua graça que está sobre nós. Ele vai dizer, sei que passar necessidade e ter fartura, isto é, sem ser humilhado e sem ser honrado. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Isso é maturidade cristã. Então, às vezes nós temos algumas coisas, o nosso semblante fica feliz, alegre, jubiloso, eufórico. Agora, quando nós não temos, nosso semblante fica caído, a gente fica triste, coração apertado, as coisas não dão certo. Agora, a maturidade cristã vai nos ensinar que nós estamos debaixo da graça de Deus. E a graça de Deus é maravilhosa, ela é suficiente para nós. Ela que nos sustenta. Por isso nós podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Em quarto lugar, e essa frase de transição, estou repetindo para fixar bem, né? Tudo podemos naquele que nos fortalece, porque Deus é quem nomeia as pessoas para nos socorrer. Olha, isso é muito interessante. Assim como Deus nos usa para socorrer pessoas, Deus usa as pessoas para nos socorrer. Isso não significa que a bênção não venha dele. A bênção vem dele, exclusivamente dele. E nós precisamos entender isso. Quando a igreja de Filipos estava preocupada e com o coração apertado de que deveriam socorrer o apóstolo Paulo, que ele estava pregando lá em Tessalônica, em outro lugar, na verdade, o Espírito de Deus estava agindo no coração deles, da igreja, para socorrer o apóstolo Paulo. Da mesma forma, o Espírito de Deus, ele nos incomoda para sustentarmos os missionários que estão em diversos rincões do Brasil e do mundo, que estão passando em opressões, retaliações, são passando momentos onde sofrem preconceitos, e nós devemos sustentá-los então com as nossas orações, com as nossas ofertas, segurarmos a corda. Então, tudo podemos naquele que nos fortalece, porque Deus nomeia a pessoa. Às vezes a pessoa não vem nem com um recurso, mas vem com um abraço, que é o abraço de Jesus. Vem com uma oração, vem com uma palavra. Fica do nosso lado, às vezes não diz nada. Mas as pessoas são usadas por Deus, né, como mensageiros de Deus, servos de Deus, para nos socorrer e para nos abençoar. Essa é a realidade do apóstolo Paulo. Em quinto lugar, tudo podemos naquele que nos fortalece, porque as nossas necessidades são supridas por Deus. Essa leitura, essa aplicação, ela é muito ligada à anterior. Mas quando o apóstolo Paulo diz: recebi tudo, e o que eu tenho é mais que suficiente, estou amplamente suprido. Veja que nós percebemos claramente que Deus supriu a necessidade do apóstolo Paulo, como supre as nossas necessidades. Então, meu irmão, minha irmã, amigo do Evangelho, confie no Senhor. É Ele que supre as suas necessidades. Deus pode usar qualquer pessoa, qualquer circunstância, mas tenha o devido discernimento de que Deus o sustentou, que Deus o fortaleceu, que Deus providenciou a sua bênção.
Às vezes, nós não reconhecemos a ação de Deus. Às vezes nós responsabilizamos pessoas, coisas, ou mesmo a nossa própria força. Mas não, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos supre. E por isso nós podemos dizer, tudo podemos naquele que nos fortalece. Porque Deus é quem supre diretamente, é Ele que supre, e Ele pode usar várias pessoas e várias circunstâncias. Em sexto lugar, em penúltimo lugar, tudo podemos naquele que nos fortalece, porque ao nosso Deus pertence as gloriosas riquezas. É muito importante essa informação, que é uma informação teológica, uma informação doutrinária. Meus queridos irmãos, nosso Deus, Ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas de forma imediata. Aprendemos nessas mensagens curtas de Efésios que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele pode fazer infinitamente mais. O nosso Deus, Ele é todo poderoso. Ele não vai conceder uma bênção se não faz parte do propósito dele, se isso não vai ser bom para nós, mas se vai glorificar o seu nome, se faz parte da sua vontade, se vai ser bênção em nossas vidas e vai nos edificar, então Ele concede essa bênção, porque Ele é todo poderoso. Nosso Deus, Ele é rico em graça, em misericórdia, Ele quer nos ajudar. O que nós precisamos fazer é nos dobrar na presença dEle e termos a consciência de que Ele é muito mais importante e muito mais satisfatório do que o que Deus mesmo possa oferecer para nós. Então, às vezes, a nossa paixão está nas bênçãos do Senhor e não no Senhor das bênçãos. Mas o nosso Deus detém todas as gloriosas riquezas e não há nada que Ele não possa fazer. Ainda que esteja tudo perdido, Deus pode fazer. Deus pode agir. Por isso nós podemos dizer, tudo posso naquele que me fortalece, ou tudo podemos naquele que nos fortalece, porque ao nosso Deus pertence as gloriosas riquezas. E finalmente, a última lição que extrai desse texto é tudo podemos naquele que nos fortalece, porque a comunhão dos santos nos motiva nas adversidades. Então, quando nós falamos sobre missão da igreja, nós aprendemos que a comunhão, né, que é a missão da koinonia, é algo que realmente fortalece a nossa vida cristã, nos edifica e glorifica a Deus. Eu não vejo a hora, estamos tendo comunhão virtual, mas eu não vejo a hora de voltarmos com os cultos públicos presenciais, para nós vermos os irmãos, para conversarmos com os irmãos. Enfim, eu tenho falado para alguns líderes da igreja que eu tenho uma vontade muito grande que nós voltemos com os cultos presenciais. Mas a minha vontade é maior ainda de fazer a vontade de Deus, para que no tempo de Deus tudo volte ao normal. Então não é o meu querer, o meu desejo, a minha ideologia, não. A vontade de Deus, ela é soberana. E nós vamos fazer a vontade de Deus e tudo isso vai dar certo. Mas a comunhão, ela nos edifica, a comunhão, ela nos fortalece. E o apóstolo Paulo, mesmo estando na cadeia, ele tinha os préstimos dos irmãos, ele tinha o apoio da igreja de Roma, ele tinha o apoio dos funcionários do império. Então vejam, pessoas convertidas, estou dizendo de pessoas convertidas. Então, nós temos a comunhão da igreja. Não é impossível você viver a vida cristã, sabe, estar distante da igreja. É uma falácia esse negócio, eu estou bem com Deus, não estou na igreja, mas estou bem com Deus. Isso não existe. A igreja é a agência do reino, é onde você desenvolve os dons, é onde você cultiva os meios da graça, culto público, louvor, adoração, mensagem. Então é importante nós entendermos que a comunhão dos irmãos deve ser uma prioridade da nossa vida, e podemos dizer tudo posso daquele que nos fortalece por causa da comunhão dos santos, é o que Deus preparou para nós. Eu penso que uma grande bênção que nós teremos na vida gloriosa nos céus, sobretudo estar na presença de Deus, é algo extraordinário que nós não podemos hoje imaginar como será, mas uma das grandes bênçãos também será a comunhão dos santos, porque todos partilhamos de um cálice amargo, de um cálice difícil, que é essa vida. No entanto, a partir do momento que Deus abre os nossos olhos espirituais, a nossa luta, a nossa guerra espiritual se torna cada vez maior. Então, meus queridos irmãos,
tudo podemos naquele que nos fortalece. Por quê? Primeiro, nossa alegria está no Senhor. Deus nos capacita aos desafios da vida cristã. A graça de Deus está sobre nós em todas as circunstâncias. Porque Deus nomeia pessoas para nos socorrer. Porque as nossas necessidades são supridas por Deus, exclusivamente por Deus. Em sexto lugar, porque ao nosso Deus pertence as gloriosas riquezas. E em sétimo lugar, porque a comunhão dos santos nos motiva nas adversidades. Que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça. Quando eu estava elaborando este sermão, uma leitura diferente, me veio este louvor e esta adoração. Certo que nós não combinamos com o Reinaldo, ele não vai apresentar essa música da sua casa. Mas ouça uma letra, você conhece. Diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! Deus seja louvado. Que louvor bonito. Kleber Lucas, né, o compositor, canta esse louvor. Eu não sei as circunstâncias que você esteja passando, está passando, momentos difíceis, dificuldades, mas não foi sem propósito que Deus traz essa mensagem ao meu, ao seu, ao nosso coração. Meu querido, pode dizer como o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Esse momento de vale, de deserto, é o momento que Deus está tricoteando a sua alma, crocheteando o seu coração, trabalhando o seu caráter. Você vai sair muito mais fortalecido, creia nisso. Eu quero orar por você, pelos seus pedidos. Curva a sua fronte, feche teus olhos, vamos orar. Pai de amor e de imensa bondade, graças nós te damos por esse texto tão precioso, por esse texto tão maravilhoso. Louvado e exaltado seja o teu nome, porque nós podemos dizer como o apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Ó Senhor da glória, nós apresentamos a todos os irmãos, amigos do Evangelho, que nos acompanham neste momento, em qualquer tempo. O Senhor que é um Deus de perto, um Deus de longe, que a tua graça os alcance, que o Senhor perdoe seus pecados, que o Senhor repreenda toda obra maligna em suas vidas, e que, ó Deus amado, o Senhor possa fortalecê-los no seu poder, ó Pai, para que eles passem por essas circunstâncias adversas. Ó Deus, abre-lhes uma porta sobremodo excelente, porque a tua palavra nos ensina que a porta que o Senhor abre ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha ninguém abre, porque o Senhor detém todo o poder nos céus e na terra. Então santifica o teu servo, santifica e dispensa a tua misericórdia, conceda o teu favor, a tua bênção segundo a necessidade de cada um. E ó Senhor, que a nossa porção seja o Senhor, que a cada momento difícil que nós passarmos, nós possamos glorificá-lo, não resmungar, não murmurar, não blasfemar contra o teu nome, mas glorificá-lo, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Tu és Senhor de todas as coisas. Então nós colocamos as nossas vidas no teu altar e pedimos e já te agradecemos por tuas bênçãos, pois o fazemos em nome de Jesus. E oramos ainda para que o teu grande amor, ó Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a família central, seja com cada vida que participa deste culto e cada família representada, e sejam também com o povo de Deus espalhado na terra, hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Um forte abraço, que Deus o abençoe. Você ainda tem um momento de louvor e de adoração, para que a sua alma seja preenchida
com a plenitude do Espírito Santo de Deus. Se derrame na presença do Senhor. Vamos participar desta adoração e com este último louvor estamos encerrados. Forte abraço, Deus abençoe. Domingo de manhã estaremos juntos, ainda com o culto virtual, mas estaremos juntos para a glória de Deus. Forte abraço, que Deus o abençoe. Só existe um nome sobre todos os nomes. Ele é o único nome que nos dá conforto, paz, consolo no meio de tantas aflições que temos passado. Cante essa música, Doce Nome. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de passo só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de passo inundas meu ser. Transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de passo inundas meu ser. Coração, Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome que transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Mais uma vez. É capaz de dar ao homem salvação.